Olá pessoas, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo aqui como parte de alguns conhecimentos estatísticos que a gente acaba não conhecendo no dia a dia e que são interessantes para a gente poder interpretar algumas situações do nosso cotidiano, né? Nós acabamos de sair de um processo eleitoral bastante complicado e uma coisa que foi bastante discutida nesse processo eleitoral foi a respeito das pesquisas eleitorais. As pesquisas elas são enviesadas, elas tendem a beneficiar mais um candidato do que outro, enfim. E muita gente, por falta de desconhecimento na maioria das vezes, acaba culpando os institutos de pesquisa pelo uso bom ou uso ruim, o mau uso dos resultados das pesquisas, né? E aqui um dos meus propósitos é justamente tentar entender como é que funciona uma pesquisa eleitoral, como que funciona uma pesquisa estatística e como que a gente pode interpretar ou conhecer de onde vêm esses resultados e interpretar os resultados de uma pesquisa eleitoral, tudo bem? Como de diversas pesquisas estatísticas, porque essa é uma forma de se fazer, um método estatístico. A estatística ela é um método que utiliza a matemática como um recurso para apresentar uma forma de interpretar situações que sem isso ficaria muito difícil de a gente compreender. Tudo bem? Então, um dos meus propósitos aqui é justamente a gente conseguir olhar aí um pouco para como que funciona esse processo e tentar compreender se as pesquisas acertaram, se elas não acertaram, enfim, compreender as variáveis que estão envolvidas nesse processo e como que a gente pode chegar a conclusões a partir disso. Claro que pode existir, e a gente sabe que existem instituições, institutos de pesquisa e estatística que enviesam os dados. A gente não diz que falsificam, que fraudam os dados, né? Eles enviesam e a gente vou tentar mostrar aqui algumas formas de os dados serem enviesados para poder mostrar resultados que não correspondem exatamente à realidade. Mas esses dados geralmente, quando são instituições sérias, esses dados são confiáveis. O problema é que quando um dado confiável é entregue na mão de uma pessoa que não quer fazer uma análise confiável, uma análise correta daqueles dados, o resultado pode ser enviesado. A pesquisa foi feita adequadamente, ela mostra um resultado e a pessoa interpreta aquilo de uma forma incoerente. Uma das formas incoerentes, inclusive, de nós olharmos para um resultado estatístico é justamente desacreditar ele, que é uma estratégia que pode ser bastante dificultosa ou bastante prejudicial para o processo aí de interpretação da estatística como uma ferramenta de compreensão do mundo ao nosso redor, tá bom? Então, para começar aqui especificamente, eu quero falar um pouquinho sobre um conceito que é bastante importante, que é fundamental numa pesquisa estatística, que é a compreensão do que é a população ou o universo, né? O conjunto de dados que nós vamos adotar, ele deve levar em consideração qual que é o universo, qual que é a população, qual que é o todo daquilo que eu vou olhar. E um exemplo que eu costumo dar sempre para a gente poder compreender a ideia de população-universo é a ideia da sopa. Então tá aqui, alguém foi lá e fez um caldeirão de sopa, que tá friozinho hoje, então um caldeirão de sopa bem-vindo ali. Alguém falou, vou fazer uma sopinha aqui para a gente poder ter uma refeição leve, e foi lá e fez aí um caldeirão de sopa, ok? Esse caldeirão de sopa, ele representa a população, o universo de sopa que existe para ser realizada aquela refeição. É o todo, tá bom? Esse é o primeiro conceito, que é um conceito bastante intuitivo. A gente entende, sobretudo porque quando a gente fala sobre população, nós estamos de fato falando de todas as pessoas que compõem um determinado povo, uma população, é bastante compreensível, intuitivo. E o universo não é o universo inteiro, né? É o universo de alguma coisa que eu estou fazendo. Nesse caso, eu estou falando do universo que é toda a sopa que está presente nesse caldeirão aí. Tudo bem? Um outro conceito que também é intuitivo, mas que também gera algumas dúvidas, é o conceito de amostra. A ideia de amostra, ela está relacionada com uma ideia que é bastante sutil no contexto da população, que é o seguinte, ó. Para fazer a sopa, diz a receita lá que eu tô seguindo, que eu devo colocar sal na sopa, ok? Em algum momento eu preciso provar para ver se a quantidade de sal que tem na sopa tá adequado ou não tá adequado. É óbvio, para a imensa maioria das pessoas, que eu não vou provar o caldeirão inteiro de sopa para saber se está bom de sal. O que eu vou fazer é retirar uma amostra, uma colher. Bom, então eu vou lá,
coloco sal, misturo e etc. Depois eu pego uma colher, que inclusive chama colher de sopa, pego uma porção e provo. Se aquela porção que eu provei estiver com uma quantidade agradável de sal para o meu paladar, eu tendo a acreditar que todo o caldeirão está com aquela mesma quantidade. Essa é a ideia da amostra, tudo bem? Só que a amostra traz consigo algumas coisas que são importantes, que são o que a gente chama de, talvez, de variáveis qualitativas. Por exemplo, imagina que eu peguei o sal, bastante sal, joguei dentro do caldeirão e pronto. Não mexi, deixei lá dentro. Aí eu pego uma colher de sopa, coloco na sopa e tomo. Só que percebe que a colher de sopa que eu peguei da superfície. Mas o sal, ele tá todo depositado no fundo do caldeirão. E aí eu vou provar e vou ter a sensação, ih, tá sem sal. E isso vai gerar um problema. Por quê? O lugar de onde eu retirei a amostra, ele não guarda as mesmas características do todo, da população. Então eu retiro uma amostra que não representa, que não corresponde ao todo, a toda a população. Esse é um cuidado que o Instituto de Pesquisa deve tomar. Ele precisa selecionar uma amostra, mas não uma amostra exclusivamente aleatória, uma amostra de pessoas que eu pego ao acaso de qualquer jeito. Eu preciso garantir que essa amostra ela guarde as mesmas características da população como um todo. Alguns problemas de amostras que acabam tendo um viés, e é isso que a gente chama de pesquisa enviesada. Vamos supor que eu vou fazer a pesquisa para presidente da República, e aí eu vou entrevistar exclusivamente pessoas da região sul do Brasil. Como agora a gente já conhece o resultado, a gente consegue perceber que mesmo que eu pegue 50 mil pessoas para entrevistar, se todas essas pessoas são da mesma região ali, vai dar um viés para o resultado da minha pesquisa que não corresponde ao todo da população, ok? Mesma coisa aconteceria se eu pegasse uma amostra que é exclusivamente do Nordeste. Eu também teria um viés no meu resultado que não corresponde ao todo da população. Se eu pegar metade do Nordeste e metade do Sul, também não corresponde, porque eu deixo de fora outras regiões. Se eu pegar uma população que é maioria masculina, quando a população brasileira tem maioria feminina, também vou criar um viés. Se eu pegar uma população exclusivamente rica, quando a maioria da população brasileira é bastante pobre, também vou criar um viés. Então, na hora de selecionar a amostra, o que acontece é que eu preciso garantir que essa amostra guarde aproximadamente, ou tanto quanto for possível, as características próximas da população que eu quero analisar. Então, eu seleciono uma amostra e essa amostra tem que representar o máximo possível o todo. Senão, eu vou enviesar a minha pesquisa, ok? Bom, qual que é a relação que existe entre o universo e a amostra? Eu fui lá e provei a minha sopa e vi que aquela colher de sopa ela estava adequada ao meu paladar. Isso significa que na hora que eu servir a sopa para todos os meus amigos que vão vir aqui aproveitar essa refeição junto comigo, o mais provável é que todas as sopas tenham aproximadamente o mesmo resultado. Ou seja, todas estejam aproximadamente boas ao paladar geral das pessoas. Mas percebe essas palavrinhas que eu fui usando, ó? Primeiro, não dá para eu saber qual é o paladar geral das pessoas. Aquilo que é uma quantidade adequada para mim pode ser salgado demais para outra pessoa ou sem sal para outra pessoa. Então eu tenho que sempre tentar aproximar o resultado que eu estou verificando ali de uma média, ok? Só que mesmo essa média, ela não é precisa o tempo todo. Então, pode ser que esse primeiro prato aqui tenha um pouquinho a mais de sal, esse aqui tenha um pouquinho a menos de sal, só que isso vai estar sempre dentro de uma linha média para todas as pessoas que vão saborear o prato de sopa, ok? O que eu quero dizer com isso? Que a gente sempre estabelece uma comparação que leva em consideração a média. Mas a gente também leva em consideração possibilidades de desvio dessa média que são aceitáveis. Então, ó, se tiver um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, mas esse intervalo aqui ainda é aceitável para o meu paladar, tá ok. Significa que a preparação da sopa, minha receita, foi um sucesso. Deu certo, saiu exatamente o que eu queria. Uma sopa que fosse agradar ao paladar dos meus amigos que vêm aqui fazer a refeição junto comigo. Tudo bem? Então,
eu tenho sempre que compreender que existe uma média, que é a quantidade de sal que é aceitável para todo mundo, e que existe um intervalo que é aceitável, que existe um desvio deste intervalo, que tudo bem, tá ok, se a quantidade de sal da sopa estiver ali dentro daquele intervalo, eu considero que foi um sucesso a minha realização ali da refeição com sopa, tá bom? E aí, para isso ser um sucesso, significa que todos os pratos, ou seja, o caldeirão inteiro, tem que estar dentro daquele intervalo que é aceitável para mim. Não adianta eu tirar um prato de sopa e ele tá bom e tirar outro prato e ele tá ruim. Todo o conjunto, a população inteira tem que estar dentro daquele intervalo que é aceitável. Na estatística, nós conseguimos controlar isso, ou a gente consegue verificar algumas formas de controlar isso. Eu vou soltar aqui um videozinho que eu editei um pouquinho, mas que está disponível no YouTube com os créditos dos respectivos autores, para a gente poder tentar compreender essa ideia, tá bom? Vou soltar aqui, vou ficar aqui assistindo junto com vocês e volto depois para comentar alguns aspectos rapidinho, tá? Vamos lá. Francis Galton foi um matemático que estudou a hereditariedade de características do nosso corpo no século XVIII. Antes de saber como nós herdamos nossas características, ele saiu medindo várias coisas: circunferência da cabeça, altura, tamanho do braço, perna e por aí vai, para entender como eram as tendências dessas características. O que ele viu em pouco tempo é que a maioria dessas características caía em torno de uma média, com pequenas variações. Por exemplo, se você examinar uma característica de um grupo de pessoas bem homogêneo, como a altura de homens adultos nascidos depois de 1970 no Japão, você vai observar que a maioria dos homens fica com uma altura próxima da média de 1,72 m. Só que outras poucas pessoas são. Para mostrar visualmente como as pessoas herdam essa variação toda em torno da média, Galton inventou um tabuleiro, conhecido como tabuleiro de Galton. A ideia é simples. São várias colunas que recebem bolinhas que são jogadas a partir do topo dessas colunas. Ao cair, as bolinhas encontram vários obstáculos no caminho, nos quais elas batem até parar no fundo de uma das colunas. Observamos sempre que a curva resultante possui o formato de um sino, e por isso é chamada informalmente de curva do sino, ou curva de Gauss. Esse resultado representa uma distribuição normal. Tabuleiro de Galton, no qual na posição inicial as bolinhas ficam presas neste anteparo aqui embaixo, e ao passarem por essa canaleta elas sempre têm duas possibilidades. No primeiro pino, por exemplo, elas podem ir para a esquerda ou para a direita. Ao passarem para um lado ou para o outro, elas vão ter novamente a mesma possibilidade de irem para a esquerda ou para a direita. Assim que o processo todo ocorre, ao final existe um posicionamento das bolinhas aqui nesse outro lado. Vejam. E quando viramos, há uma forma característica que é conhecida curva de Gauss. Bem, pessoas, vocês viram aí, então, que o tabuleiro de Galton, ele nos permite compreender um comportamento que ele observou quando ele estava fazendo lá os estudos dele. Esse comportamento, ele tem relação com essa ideia que eu falei sobre média e sobre um desvio que acontece, né? A gente viu lá, a média de altura das pessoas é 1,72 m, porém, algumas pessoas têm 1,40 m, outras têm 2,10 m, mas há uma aproximação dos dados de um valor médio. O que a gente consegue saber? A gente consegue controlar a probabilidade de uma daquelas bolinhas ir para um dos extremos, ou ir para outro extremo, ou ficar ali próximo do meio. E a maioria das bolinhas tende a ter um comportamento que vai para o meio. Com isso, a gente consegue fazer um cálculo matemático que leva em consideração a probabilidade de a bolinha ir para algum lugar. Tá bom? E para isso a gente vai utilizar a curva de Gauss, que é a ideia lá que a gente viu no vídeo
a curva de sino, ela tem o formato desse sino, né? Porque é uma tendência de concentração dos dados aqui no meio. O que a gente faz, então? A gente estabelece uma média e verifica o quanto que é aceitável o distanciamento dessa média, tá bom? Quando a gente tem um valor médio, só que os valores variam um pouquinho, então, por exemplo, tem lá 1,72 m, que é a média das pessoas. Só que eu tenho pessoas que têm 1,40 m, e também tenho pessoas que têm 2,10 m. O quanto uma média, ou quantos valores se desviam ou não da média, me permitem fazer um cálculo que eu chamo de desvio padrão. Vai me representar o quanto há uma dispersão dos dados ao redor da média, ok? Quando eu tenho uma curva de Gauss, esse valor que fica aqui no meio, eu vou normalizar para que ele seja representado pelo zero, pela referência ali, o centro, tudo bem? E o desvio vai ser aquilo que vai estar para um lado e para o outro. O desvio vai ser padronizado assim, tudo bem? O desvio padrão vai ficar aqui ao redor. O que a gente vai fazer numa situação especial? Vamos colocar 50% dos valores para um lado e 50% dos valores para o outro. Bom, se está 50% para um lado e 50% para o outro, então a gente tem o espaço inteiro ali observado, ok? Levei em consideração um desvio padrão para poder compreender os extremos. Eu vou colocar todo mundo na conta. Vou colocar na conta desde quem tem 1,40 m até quem tem 2,10 m, que são os extremos, e tudo que está aí no meio, tá? Para eu poder fazer o cálculo sem excluir ninguém. E aí, existe essa tabela aqui que vai mostrar pra gente algumas probabilidades que alguém já calculou. A ideia é muito parecida com a ideia da tabuada que a gente aprende, né? O que é a tabuada? É uma tábua, uma tabela, que tem diversas multiplicações que alguém já realizou antes, ou nós mesmos já realizamos antes, e que quando eu preciso fazer alguma coisa, em vez de ficar puxando pela memória, eu vou lá e verifico lá qual que é o resultado, e aí eu utilizo esse resultado em outros lugares. O que a gente faz com a tabuada de modo geral? A gente fala que a gente decora ela, né? Decorar a tabuada. Só que, na verdade, a gente não precisa necessariamente decorar a tabuada. Se eu precisar de muitas tabuadas, geralmente a gente vai ali até o 10, né? Então, mas se eu precisar de 50 tabuadas, de 50, desde o 0 vezes 0 até o 50 vezes 50, todas as tabuadas possíveis, dá para decorar? Até dá para algumas pessoas que têm uma memória super afiada, né? As pessoas que são assim craques em memorização de coisas. Mas de modo geral, se você precisa de muitos cálculos desse com muita frequência, uma das opções é você criar uma tabela. Se você não tiver uma calculadora, aí você vai lá e consulta essa tabela para saber diversas multiplicações possíveis. A ideia aqui é muito parecida. Alguém foi e já calculou as probabilidades de estar em diversos espaços de um intervalo aqui dentro da curva do sino, tá? E colocou isso aqui nessa tabelinha com um valor de referência, tá bom? Que a gente chama de Z, o Z-score, né? É um valor padronizado. O que acontece? Com isso, sabendo esses valores, eu posso fazer o contrário, então. É como se eu tivesse assim, eu tenho uma amostra de uma população, aí eu consigo calcular a probabilidade de alguém dessa amostra estar dentro ali de um padrão, ou perto de uma média, construo a tabela. Depois eu posso fazer o contrário, eu posso ver o que eu quero para poder estabelecer a amostra que eu preciso. Quanto mais pessoas ou menos pessoas eu entrevistar, mais próximos daquele valor eu vou ficar, ok? Então, percebam aqui que eu coloquei aqui a formulinha para a gente poder calcular o tamanho de uma população, tamanho de uma amostra, considerando uma população desconhecida ou uma população muito grande. Então, por exemplo, a população brasileira é uma população muito grande, ok? Então, eu posso usar essa fórmula aqui para poder calcular aí qual vai ser o tamanho de uma amostra, o tamanho de uma amostra que vai ser significativa de algum resultado em relação a essa população. O que é que eu faço aqui? O que é o Z-score? O Z-score é o que vai me dar uma coisa que eu vou chamar de intervalo de confiança. O que é o intervalo de confiança? Como o nome já diz, é um lugar que eu vou pegar ali dentro daquela curva de sino e que todas as vezes que eu ou a maioria das vezes, né, o quanto eu precisar das vezes, intervalo de confiança. A maioria dos resultados que eu pegar ali vai estar dentro deste intervalo. Como assim? Olha só. Vou subir aqui para a gente poder enxergar aqui o que eu vou fazer, ok? Então, ó,
eu tenho aqui um valor que é o valor do Z, tá vendo? Tem um Zzinho aqui, ó. Então tem um intervalo dele. Eu tô pegando só para um lado, mas eu posso espelhar isso aqui para o outro lado, ó. Ok? Então eu tô pegando este intervalo aqui como referência. O que eu vou querer verificar com todo mundo é como que eu faço para garantir que uma certa quantidade de vezes que eu vou fazer o meu experimento, a minha pesquisa, ele vai estar dentro deste intervalo aqui, ó. Ok? Como que eu faço para poder controlar isso? Bom, eu vou poder verificar o Z-score. Vou dar um exemplo aqui. O intervalo de confiança de 95%. O que significa o intervalo de confiança de 95%? Significa que de cada 100 vezes que eu realizar a minha pesquisa usando exatamente os mesmos critérios, ou seja, pegando pessoas de determinadas regiões, com determinadas características que se assemelham às características da população, de cada 100 vezes que eu fizer isso, em 95 eu vou encontrar um resultado que é satisfatório. Lembrando lá do exemplo da sopa. O que é um resultado satisfatório? Aquele que é exatamente o mesmo todas as vezes? Não. Aquele que está dentro de um intervalo que é aceitável para mim. Então eu vou buscar aqui o 95 para eu poder verificar o quanto está 95%. Como eu tenho essa divisão para os dois lados que eu falei, ó, então é um para cá e para um pedacinho para um lado e um pedacinho para o outro. Então eu vou pegar um valor que como eu quero 95%, eu vou pegar 47,5 para a direita do zero e mais 47,5 para a esquerda do zero. 47,5 mais 47,5 dá 95. Então eu vou buscar aqui o 47,5, ele está aqui, ó. Eu acredito que deva estar pequenininho aí, mas ali é 47,5. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês poderem enxergar lá, ó. 47,5. 475, aqui é 0,475, né? Ou a gente pode colocar vezes 100, 47,5%. Então, eu estou pegando aqui um intervalo que tem 47,5 para os dois lados. Mostrando ali no desenho, para ficar mais fácil, o que eu estou fazendo estou separando aqui no meio, aí eu estou pegando esse espaço que está de cinza aqui, esse espaço aqui é 47,5%, e eu estou pegando outros 47,5% desse lado aqui para a esquerda do zero, 47,5%. Mesma coisa para os dois lados. Ou seja, o que eu vou conseguir verificar é a probabilidade de eu ficar dentro deste intervalo aqui, ó, desse pedacinho aqui, ó, 47,5, 47,5. Então vai me dar um total de 95% de confiança. Ou seja, em 95% dos casos eu vou ficar dentro desse espaço aqui, que é o espaço que eu quero verificar. Qual que é o Z que me dá 47,5? Ó, eu vou na linha aqui, ó, para poder verificar qual é o valor do Z, ok? Aqui tem a parte inteira e a primeira casa. Então, o meu Z é 1,9, ok? Mas tem mais uma casa aqui, que é a terceira casa, a segunda casa, né? O centésimo. Então, eu vou aqui subir aqui para verificar aqui. A próxima casa é um 6, então é 1,96, ok? Achei o meu Z. Bom, para eu poder garantir que eu vou pegar toda a minha população ali, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou verificar aqui do zero, eu tenho 50% para um lado e tenho 50% para o outro. Então eu vou considerar um desvio padrão, aqui ó, o P é o Standard of Deviation, né? Deviation, né? Que é o desvio padrão. Quanto desvio padronizado se afasta para um lado e para o outro. Como eu quero alcançar tudo, eu vou colocar 50% para os dois. Então, o meu P será igual a 0,5, que é 50%, tá? Eu estou usando valores decimais. E o que é o E? O E é a margem de erro aqui, ó, margem de erro. A ideia da margem de erro é a seguinte, olha, lembra da ideia da sopa? O quanto de sal que é aceitável? Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Esse pouquinho a mais é a margem de erro. Se eu vou considerar o meu experimento um sucesso se ele ficar dentro dessa margem de erro. Ou seja, se no final, quando eu servir a sopa,
eu tiver uma margem de erro que é aceitável para todo mundo. Eu vou estabelecer aqui como exemplo uma margem de erro de 2%. 2% é 0,02, né? 2 dividido por 100. Então eu tenho aqui os valores que eu vou utilizar para fazer o meu cálculo. O que eu vou considerar um sucesso? Se eu puder fazer o meu experimento em 95% das vezes, ou seja, de cada 100 vezes que eu fizer, em 95 delas eu vou estar até 2% de distância do valor real, do valor exato, do valor que for verificado. Então, hoje a gente já sabe o resultado da eleição e os números precisos. Para eu poder verificar se o Instituto acertou ou errou o resultado, eu tenho que verificar que nessa conta aqui ele tem que estar 2% acima ou 2% abaixo. Todos os candidatos. Aí eu digo que eu acertei para aquele candidato, ok? Fazendo essa conta aqui, então eu vou ter uma amostra que vai ter o seguinte tamanho. 1,96, que é o meu Z, elevado ao quadrado. Então eu estou pegando aqui o Z elevado ao quadrado, que eu vou multiplicar pelo P, que é o desvio padrão de 50%, vezes 1 menos o P, que é o 50%. O que é 1 menos o P? Isso aqui é a probabilidade de sucesso, a probabilidade de eu encontrar o resultado que eu estou esperando. E aqui é a probabilidade de fracasso, é a probabilidade de acontecer o oposto, já que eu tenho duas opções, acertar ou não acertar, no caso. E aí eu vou dividir isso pelo erro elevado ao quadrado, que é 0,02 elevado ao quadrado. Fazer essa continha, eu pego a minha calculadora simples e faço essa conta. Vai dar 2.401. Eu sei porque eu já fiz anteriormente, tá? Ou seja, a amostra de 2.401 pessoas, se eu pegar 2.401 pessoas e fizer a pergunta para ela assim, em quem você vai votar? O que vai acontecer é que, se eu repetir essa pesquisa 100 vezes, em 95 dessas vezes eu vou encontrar um resultado que está 2% a mais ou 2% a menos de um resultado que foi dado, tá bom? De uma média, da média daquilo que eu apresentei, tudo bem? Então veja, apresentei um resultado, tá? Aqui esse resultado foi o que eu encontrei. Vou repetir a pesquisa. Vou repetir essa pesquisa 100 vezes. Em 95 dessas vezes eu vou ter ou 2% a mais ou 2% a menos desse resultado que eu encontrei, ok? Essa é a ideia da pesquisa, é isso que a pesquisa nos mostra. Vamos verificar aqui o que aconteceu com os resultados de alguns dos institutos de pesquisa que a gente pode considerar os mais confiáveis, os mais tradicionais. Bom, o Datafolha disse que o resultado da pesquisa foi 52% de votos válidos para o Lula, 48% de votos válidos para o Bolsonaro. Aqui tem uma questão eleitoral que eu acho que todo mundo compreende. Se não compreender, a ideia básica é: voto válido é voto em um dos dois, tá? Vou desconsiderar as pessoas que não foram votar, vou desconsiderar as pessoas que votaram branco, vou desconsiderar as pessoas que votaram nulo. Das pessoas que votaram de uma forma válida, ou seja, escolheram um dos dois, o Datafolha está dizendo que 52% escolhe o Lula, 48% escolhe o Bolsonaro. Aí uma pessoa mais desavisada vai falar: nossa, esse instituto de pesquisa errou o resultado. Opa, pera lá, será que errou? Ele está dizendo para mim assim, ó, que foi 52% votaria no Lula e 48% votaria no Bolsonaro. Acontece que o resultado real, a gente sabe hoje, foi 50,9% diz que formalmente votou no Lula e o 49,1% votou no Bolsonaro. Percebe que de 52%, se eu tirar a margem de erro de 2%, dá 50%, ou seja, 50,9% está dentro do intervalo que foi aceitável, que a gente considera um acerto. Então, e 49,1 também, se eu colocar mais 2 aqui, ele chega a 50. Então, se ele estava com 49,1, foi de acordo com o que eu já tinha previsto. Intervalo de confiança de 95%. Percebe que eles ouviram bem mais do que o valor que a gente calculou? A gente calculou
2.401 pessoas, aqui eles ouviram 8.308, ok? E o intervalo de confiança de 95%, quer dizer que o resultado deles ele é robusto, ou seja, está dentro da margem de erro, está dentro daquilo que era aceitável, está dentro de 2 pontos que eu considero aceitável para os 2 candidatos. Olha o que aconteceu com o IPEC. O IPEC não deu certo como o do Datafolha. O Lula tinha 54%, o Bolsonaro 46%. Quer dizer que o IPEC não é confiável? Quer dizer que o IPEC não é uma instituição séria? Não, não quer dizer. Quer dizer que outras variáveis influenciaram na pesquisa do IPEC, que eles não conseguiram sanar. A amostra que eles selecionaram, de alguma forma, ficou enviesada. Ou porque eles não pegaram as pessoas de uma forma que correspondesse mesmo à população brasileira, ou porque as pessoas mentiram na hora de fazer a pesquisa, ou porque houve algum problema na hora de coletar e transportar esses dados, enfim, pode ter acontecido um monte de variáveis, de problemas de variáveis na hora da seleção da amostra, que fez com que, mesmo descontando os 2 pontos percentuais aqui, eles ficam fora da margem de erro. Então, esse resultado está fora daquilo que era esperado, tá bom? Não quer dizer que o IPEC não é confiável, que o IPEC quer manipular as pessoas. Quer dizer que houve algum problema e aquela pesquisa, aquele viés não aconteceu, tá bom? Aquilo que foi verificado que aconteceria segundo este instituto não aconteceu. Agora olha a pesquisa da Atlas Intel. O Lula está com 53,4% e o Bolsonaro com 46,6%. Se nós tirarmos os 2% de margem de... Aqui a margem de erros deles Não é não. Isso aqui é brancos e nulos. Não tem a margem de erro aqui. Percebe? A margem de erro ela sempre precisa ser informada para que as pessoas compreendam como é que está... como é que está aquela variação. Tudo bem? Aqui esse 52... quando é uma pesquisa estimulada. Bom, vamos pensar na pesquisa que não é estimulada. Eles estão separando os dados aqui. Pesquisa estimulada é aquela em que o entrevistador chega para você e te apresenta quem são os nomes. Aí você olha quem são os nomes e escolhe um deles. Tudo bem? Essa é a pesquisa estimulada. A pesquisa espontânea é aquela que a pessoa só chega para você e fala assim, quem você vai votar? E aí o nome tem que vir à sua cabeça. Tá bom? É a diferença que existe entre as duas e às vezes os institutos fazem as duas separadas para poder uma não influenciar na outra, claro. De qualquer forma, se eu tirasse, considerando que a margem de erro seja de 2 pontos aqui, ele vai para 51,4, 2 para menos. Então 51,4, como ele teve 50,9, também está fora ali, considerando que essa margem de erro é de 2 pontos percentuais. Tudo bem? A mesma coisa aqui, ó. Colocando 2 a mais, também vai ficar fora do resultado que aconteceu. E aqui são votos válidos, né? Que é o que a gente está verificando. Veja a Genial Quest. A Genial Quest cravou também, assim como o Datafolha, né? Essa daqui foi o Datafolha. Datafolha 52,48 dentro da margem de erro. Genial Quest 52,48. Opa, então tira 2 aqui, fica dentro da margem de erro que foi verificado, tá bom? Paraná Pesquisas. A Paraná Pesquisa praticamente cravou o resultado. Deu 50,4% para o Lula, 49,6% para o Bolsonaro. Aqui eles erraram por 0,5%, né? Como se a margem for de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, que é o que aconteceu nessa daqui, ó, a margem de erro é de 2 pontos percentuais. Tá bom? E o nível de confiança é de 95%. Percebe como aqui deu certinho, ó? Nós calculamos lá, eles ouviram 2.400 pessoas. Na verdade, eles ouviram certamente 2.401 pessoas. Para você poder conferir, você vai lá no site do Tribunal Superior Eleitoral, você pega esse número de pesquisa e vocês vão verificar que eles entrevistaram 2.401 pessoas. Aqui tá 2.400 para poder fazer um arredondamento, né? Aí é jornalístico, enfim. Eles pegaram 2.400 pessoas, que foi a amostra que a gente calculou, ok? A margem de erro foi de 2 pontos percentuais e o nível de confiança foi 95%, ou seja, exatamente as mesmas coisas que a gente calculou. Qual foi o resultado? O que o resultado mostra? O resultado mostra que se você repetir 100 vezes essa mesma pesquisa, em 95 delas o resultado vai ser
próximo disso, com 2 pontos para mais, ou seja, o Lula pode chegar até 52,4 dentro dessas 95 vezes, e o Bolsonaro pode chegar até 51,6 dentro dessas 95 vezes, claro que se um sobe, o outro desce, porque aí é porcentagem, ok? Então, a gente percebe aqui na pesquisa da Paraná Pesquisas exatamente o cálculo que a gente fez da quantidade de pessoas para poder verificar a amostra, a quantidade de pontos percentuais, o nível de confiança e o resultado da pesquisa, em relação ao resultado que a gente de fato verificou, ok? Então, a gente percebe que se alguém pega esses dados e manipula eles na hora de fazer a informação, ele enviesa o resultado da pesquisa que foi de um instituto sério. E quando o instituto de pesquisa erra o resultado, significa que houve algum problema na seleção dessa amostra. A amostra não estava de acordo com a característica geral da população, e não que o instituto de pesquisa não é confiável. Então, cuidado. Se você é das pessoas que andam dizendo por aí que são contra pesquisas, que os institutos de pesquisa mentem, etc., é importante que vocês saibam que aquilo que o Instituto de Pesquisa faz é sério. Eles usam matemática, estatística, estudos científicos para poder mostrar resultados de acordo com um método, tudo bem? Pode haver erro? Pode, porque a estatística não é ciência exata. Ela usa uma ciência exata, a matemática, para poder chegar a conclusões a respeito disso. Mas erros podem acontecer, sobretudo em razão das variáveis que são qualitativas, das pessoas que vão participar da pesquisa. Nada impede uma pessoa de, na sexta-feira, participar de uma pesquisa e dizer: eu vou votar em fulano. No sábado, ela recebe lá no WhatsApp dela alguma informação e fala assim: poxa, olha, então eu vou mudar de voto. Não vou mais votar nessa pessoa, vou votar na outra, vou anular, vou, enfim, votar em branco, vou viajar para não ter que votar. E aí, quando isso acontece, o resultado não mostra aquilo que a pesquisa verificou, porque essa pesquisa deu uma informação diferente daquilo que ela mesma fez depois. Essa é uma variável que não tem como a gente controlar, é uma variável qualitativa, a gente não quantifica quantas pessoas vão fazer isso, ok? Então, a pesquisa científica, ela é sim confiável, tá? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado pela atenção de todos e todas e sigamos em frente.